se o áudio tá bom aqui. Como é que vocês estão? O solzinho hoje tá uma delícia aqui. O áudio tá baixo. Deixa eu ver se melhorou. Bom, deixa eu só conferir aqui, gente. Eu não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver se tá. Ah, tá funcionando sim. Deixa eu ver mais pra cá. Como ser alguém segundo o coração de Deus, tema da nossa live de hoje. Um tema forte, né? É difícil ser segundo o coração de Deus? É difícil? Não é fácil não, gente. Mas a gente vive nessa busca, né? De ser melhor sempre. Acho que quando você não tem esse objetivo de ser melhor todos os dias, você vive uma vida egocêntrica, né? Centrada no seu eu e não centrada naquilo que Deus quer de você. Bom, vamos lá então. Antes de começar a nossa live, queria falar sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu lembro que na live passada, de sexta-feira passada, eu comecei a falar, as coisas ainda estavam iniciando e eu fiquei muito angustiada. Naquela noite eu não dormi e as coisas pioraram. Foi uma coisa assim sobrenatural que aconteceu ali, né? Foi muito complicado o que está acontecendo lá. E a gente tem que ajudar de alguma forma. Graças a Deus, o nosso povo brasileiro é um povo que se mobiliza em prol da causa do outro, que tem no seu pulso, né, a solidariedade, que tem nas suas veias isso, e muita gente ajudando, e a gente tem que continuar ajudando. Eu sei que aqui na cidade de São Sebastião da Bela Vista, até o dia 15, eles vão recolher aqui brinquedos, roupas, calçados para as crianças lá na escola municipal. Então, se você tem coisas para doar que estejam em boas condições, deixa na escola, junta, deixa lá na escola, ou se você pode ajudar com doações também. Eu vou deixar aqui nos meus stories depois 3 pessoas que eu tenho também contribuído de alguma forma, que também podem ajudar, que é o professor Thomas Juliano, que está lá na linha de frente. Ele vai nos mercados, assim, tá lá na frente mesmo, ajudando, um trabalho incrível, professor Thomas Juliano. Tem também o Badim Colono, que é bem conhecido, que tá ajudando muito, e continuar doando, gente, para esse povo aí, que o povo que tá lá na linha de frente, que tá visitando as cidades mais abaladas, continuar fazendo a nossa parte. E também tem a protetora Louise Werner, que é uma protetora dos animais, que ela tem ajudado os cãezinhos, tantos animais que estão em casas ainda presos, que não conseguem sair de onde estão porque estão alagados. E até a minha filha Gabriela se mobilizou com essa causa. Ela viu os vídeos da Louise, como que é dificultoso entrar nas casas, pular muro com tudo alagado, e ela falou: mamãe, eu quero ajudar essa causa. Ela vende as miçanguinhas dela, e com um pouquinho de dinheiro que ela tinha, ela falou: eu quero ajudar essa causa também, essa causa animal. Então vamos ajudar de alguma forma, gente.
Se você ainda não fez sua doação, sua contribuição ou a doação de roupas, de calçados, né? Como eu falei, de alguma forma a gente tem que ajudar. Com uma oração, com um pensamento, com tudo que você puder. Com todas as suas forças, eles são os nossos irmãos. E a live de hoje vai ser sobre isso. Como ser segundo o coração de Deus, e uma das características que eu acredito que seja fundamental de como sermos segundo o coração de Deus é servir, é o serviço. Essa característica é fundamental, não tem como fugir disso. Serviço. E eu quero começar com um texto lá de Colossenses 3, 24. Diz assim: tudo que fizerem, tudo, absolutamente tudo, o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Esse texto aqui para mim é o texto-chave da live de hoje. Como ser uma pessoa, como ser alguém segundo o coração de Deus. É servindo a Deus em primeiro lugar. E o que o Senhor quer que sirvamos? Além de servir a Ele com a nossa adoração, com a nossa prostração, né? Com a nossa maneira de viver. Além disso, servir a Deus é servir o outro, é servir a sua própria criação, é servir aquilo que Ele criou, é servir a outras pessoas. Isso é ser alguém segundo o coração de Deus, é o serviço. E hoje em dia as pessoas estão, sim, de uma forma geral, estão cada vez centradas em si, no seu ego, no seu egoísmo, e às vezes esquecem, né, do outro, do próximo, de quem está ali próximo debaixo do seu teto, mas daquele que não está também. E aqui eu quero entrar em outra parábola, em outra passagem, que é a passagem do samaritano. Aquela passagem onde havia uma pessoa que foi assaltada, né? Passagem até lá de Lucas 10. Jesus conta essa parábola, né? Na verdade foi uma parábola que, numa ocasião, um mestre da lei perguntou para Jesus: Senhor, o que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus jogou a pergunta de volta para ele, né? O que você acha? Como que você acha? O que tem que ser feito para herdar a vida eterna? Aí ele falou: tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E o Senhor Jesus começou a falar dessa parábola aqui do bom samaritano. E aí ele conta lá, né, na passagem muito conhecida, que havia um homem que foi assaltado, tiraram a roupa dele, foi espancado e ficou ali na beira da estrada precisando de socorro. E passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, pessoas que na teoria são os primeiros que deveriam ajudar, né, o samaritano. E aí passou, o samaritano não, a pessoa, né, provavelmente um judeu. Aí passou o samaritano, e o samaritano e os judeus têm uma briga, né, não se conversam, não tem contato, porque acreditam em coisas diferentes, então tem uma briga aí que eles não se conversam, não se falam, não se ajudam, não têm empatia um com o outro. Mas nessa ocasião, na parábola de Jesus, o samaritano parou, pegou aquela pessoa toda espancada, toda suja, toda caída ali, e pegou essa pessoa, curou as feridas, passou lá o remédio, né, o azeite naquela pessoa e cuidou com todo o seu carinho, com todo o seu amor. E não quis saber se era judeu, se era
não quis saber disso, ele não quis saber das características da pessoa que ele queria ajudar. Mas mesmo assim ele ajudou com toda a sua força, com tudo que ele podia naquela hora, e ainda colocou aquela pessoa num lugar, né, para descansar, e falou que pagaria todas as despesas que aquela pessoa causasse para aquele estabelecimento. Então ele ajudou com tudo que tinha, com tudo que podia e com todo o seu amor. Isso é servir, isso é serviço. É você, apesar de ter pensamentos diferentes, de não concordar com tudo que a outra pessoa fala ou faz da forma que ela vive, mas ainda assim você está disposto a abençoar, você está disposto a servir, você está disposto a amar. Servir é amar. É isso que Jesus estava falando nessa parábola, né? O entendido da lei, eu tenho que amar a Deus e ao próximo. Mas quem é meu próximo, né? Foi a questão deles. Senhor Jesus, mas quem é meu próximo? Será que o próximo é só quem está ali do meu ladinho? E aí Jesus explica que não, que o nosso próximo é qualquer pessoa. São todos, né? Todos são o nosso próximo. E aí, gente, eu quero discorrer mais sobre isso. Ser segundo o coração de Deus, ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é você estar disposto a servir. Estar disposto a servir. Quase ninguém está mais disposto a servir, né? E o servir, ele não é uma barganha. Não é assim, eu sirvo porque eu quero ganhar a vida eterna. Servir tem que ser um estilo de vida, um lifestyle. E quando a gente fala disso, que tem que ser um estilo de vida, é muito mais profundo do que simplesmente uma atitude, uma ação. É muito mais amplo. Servir tem que estar na sua maneira de viver. E aí o negócio fica mais profundo, porque você tem que servir no seu trabalho, você tem que servir na sua casa, com os seus filhos, com sua esposa, com seus maridos, com seus pais. Você tem que servir na sua igreja, na sua comunidade. Você tem que servir independente do âmbito, porque é o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Tem que fazer parte de quem você é. O serviço, ele é um propósito. O serviço é um propósito de vida. E aí, quando a gente serve, a gente vê que a gente é um instrumento do Senhor. Imagina se as pessoas fossem criadas e cada um vivesse por si próprio. Como não ia ser um tédio, como não ia ser destruidor isso. Mas o Senhor criou pessoas completamente diferentes umas das outras para isso, para nos ajudarmos, para servirmos uns aos outros. E você vê que cada um tem um dom, cada um tem um talento, né? Tem pessoas que são médicos, tem pessoas que gostam da comunicação, tem pessoas que gostam de ensinar. E com tudo isso você pode servir com a sua profissão. O servir é muito amplo, né? Você pode ter um serviço espiritual, por exemplo, né, que é você divulgar o reino, você falar da palavra todo o tempo. Um serviço profissional, você pode pegar, por exemplo, a sua profissão como professora e você pode dar a sua melhor aula. Isso é um serviço também. Você pode ser um comunicador e usar a palavra para falar, para abençoar vidas. Isso é serviço. Qualquer coisa, você pode ser um varredor, mas você vai usar aquilo como um serviço à sua comunidade. Deixar a cidade limpa, bonita e falar, não, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sirvo ao Senhor, aquele que criou o mundo. Então eu vou dar o meu melhor. O serviço é isso. O serviço é um estilo de vida.
Isso é servir. E a segunda característica de uma pessoa segundo o coração de Deus é que a pessoa se arrepende com facilidade. Um ser humano, alguém segundo o coração de Deus, é alguém que se arrepende e perdoa com facilidade. Olha que interessante. Ele se arrepende e ele também perdoa. E aqui a gente vê que na Bíblia, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de todo o seu pecado, de tudo que ele fez, de várias coisas difíceis que ele fez, ainda assim o Senhor o chama de segundo o seu coração. Ele foi alguém segundo o coração de Deus. Por que, gente, será? Por causa dessas características. Poderia falar muito mais, tá? Do que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas essas 3 me chamam a atenção. Davi serviu seus irmãos, né? Ele levava o lanche dos irmãos enquanto os irmãos estavam lá na guerra. Ele levava a comida, o alimento para os seus irmãos. Ele servia seus pais no cuidado com as ovelhas. Ele também tinha um coração totalmente arrependido. Ele se arrependia com facilidade. Tinha pecado? Tinha. Mas lá no Salmo 51, ele fala: Senhor, cria em mim um coração, cria em mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ele diz, por teu amor, tua grande compaixão. E no 10 ele fala: cria em mim um coração puro, limpo. Eu não quero ser mais esse pecador. Ele diz isso, ele diz: ó Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. Alguém que não oscila, que é estável. Cria em mim esse coração, essa mentalidade, esse ser. Então ele era um ser arrependido. E aí no 2 ele continua: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Ele queria ser purificado pelo Senhor a todo tempo, porque ele sabia que ele também não era fácil, que ele tinha muitos pecados. Mas ele estava com o coração ali quebrantado, sempre na presença do Senhor, clamando a misericórdia, falando: Senhor, eu quero sim ser diferente. Eu quero sim ter esse coração puro, esse coração que te agrada. Então ele tinha isso dentro dele, ele se arrependia com facilidade. E ele também perdoava com facilidade. Tanto é que ele foi perseguido por Saul, pelo rei Saul, anos e anos. E ele nunca desejou o mal por Saul. Ele sempre, pelo contrário, ele falou: ai de mim se eu levantar um dedo contra Saul, porque ele é servo do Senhor. Então ele perdoava, ele se arrependia, mas ele perdoava também. E por que hoje em dia é tão difícil, né, gente? Eu falo isso começando de mim. Porque é tão difícil a gente ter esse coração arrependido, esse coração que também é duro, que não perdoa, que se coloca na condição de vítima a todo tempo. Por que é tão difícil reconhecer que você também erra? Por que é tão fácil ver o erro do outro, mas não se enxergar, não olhar para o espelho e falar: caramba, eu também sou cruel, eu também sou mau. É difícil, né? A gente se encontrar dessa forma. E nessa manhã eu quero trazer essa reflexão da gente se olhar mais. Por anos, eu fiquei nessa condição de achar de não ver os meus pecados, sabe? De não olhar para mim e ver que também sou pecadora. Mas na busca constante pelo Espírito Santo, todos os dias, na presença do Senhor, orando e pedindo, essa revelação foi me dada de olhar para mim, para dentro de mim e falar: Joyce, todos pecaram, todos foram destituídos da minha glória. Mas se não fosse a minha misericórdia, se não fosse o meu sacrifício, vocês não estariam onde estão. Vocês não seriam resgatados pelo meu sangue. Então vamos sair dessa condição de vítima, de achar que somos melhores em alguma coisa,
Sabe, não é só porque você, por exemplo, você não inveja as pessoas, que você não tem pecado. Não é só porque você não pratica, por exemplo, a prostituição, que você se coloca numa condição melhor. Não, eu não faço isso. E julga as pessoas. Talvez o seu pecado é aquele pecado oculto que não é revelado para quem está te vendo, mas você sabe onde você está errando. Então vamos sair dessa condição de querer ser melhor e ver que realmente todos pecaram e todos precisam da misericórdia do Senhor todos os dias. Perdoe seu próximo. Perdoe as pessoas, perdoar é libertador. Davi tinha um coração perdoador e ele só colheu frutos bons. Teve a consequência do seu pecado? Teve sim. Mas ele terminou bem. Ele terminou honrado, porque ele honrou primeiro ao Senhor. Ele terminou honrado porque ele se arrependeu dos seus pecados. Arrependeu e deixou, e largou. Então, como ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É alguém que é disposto a servir, alguém que tem a sua vida como serviço do Senhor, independente do âmbito, alguém que se arrepende com facilidade, que perdoa com facilidade e também que tem um coração ensinável. Olha que condição maravilhosa, condição de alguém que é humilde, um coração ensinável e grato. Isso é tremendo. O Senhor olha com carinho quando a gente se dispõe a isso, a ter esse coração aberto, esse coração que fala, não, eu não sei tudo, eu preciso aprender. Eu preciso aprender todos os dias, eu estou disposto a querer mudar a minha mente, minha mentalidade, o meu modo de ver. Se eu não aprendi isso ainda é porque eu preciso ter uma clareza a respeito disso. É a pessoa que está aberta a entender mais, é a pessoa que quer, na verdade, entender mais sobre tudo, principalmente sobre as coisas espirituais. Principalmente em querer aprender mais sobre o seu Criador. Um coração ensinável. É um coração que quebranta o coração de Deus. Um coração grato. Você consegue ser grato por estar vivo, por estar aqui nessa live hoje, por poder ouvir, por poder sentir, por poder ter uma família, ter um teto para te abrigar? Tantas pessoas que perderam suas coisas, né? A gente vê lá no sul, suas famílias. Coisas a gente recupera, mas e aquelas que perderam suas famílias? Vamos ser gratos, vamos ter um coração ensinável, um coração que quer aprender. E seja intencional em ser essa pessoa, sabe? Se a gente for procurar, se a gente achar que isso vai cair, vai cair do céu pra gente, não vai, gente. A gente tem que buscar isso. A gente tem que ter essa intenção de ser segundo o coração de Deus. É intencional, eu tenho que buscar. Porque se depender de mim, eu sou miserável, sou pecador. Então tem que ser intencional, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que buscar servir, principalmente começando debaixo do nosso teto. Eu tenho que ser alguém que se arrepende. Eu tenho que buscar arrependimento todos os dias. É uma busca. Eu tenho que perdoar. Também às vezes eu não quero, mas eu preciso perdoar, porque senão eu não vou ser perdoado. Não é tão simples. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Está na palavra de Deus. E eu preciso ser intencional no aprender. Eu tenho que querer aprender.
Eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato. Não adianta falar, eu agradeço. Você tem que sentir isso dentro de você. É você olhar para pessoas que estão numa condição muito pior, estão lá agradecendo. Estão falando, louvado seja o Senhor, porque eu estou vivo. E você aí às vezes tem tudo. Ou às vezes você tem tudo que precisa e ainda assim não consegue ser grato. Vamos olhar para tudo isso, vamos buscar, vamos ter essa intencionalidade de querer ser alguém segundo o coração de Deus. Seja um instrumento, serviço. O serviço é ser um instrumento dele, em prol do outro. A gente olha para a vida de Jesus. Jesus, o que foi o ministério de Jesus, a não ser o serviço? Ele serviu em todo tempo. Todo tempo. Ele servia as pessoas, ele curava, ele lavava os pés, ele estava com o povo, ele estava ali todo tempo. Ou ele estava buscando glória para si? Poderia, porque ele era Deus, mas ele não fez isso. Ele serviu em todo tempo. Ele demonstrou a sua grandeza através do serviço. Então vamos pensar em tudo isso, não vamos esquecer das pessoas que estão à nossa volta e não vamos esquecer que o nosso próximo não são só essas pessoas que estão do nosso lado. Os nossos irmãos do sul também são nossos irmãos, eles também são nosso próximo. Vamos lembrar disso. Vamos fazer a nossa doação, seja com o que puder, sabe? Qualquer coisa. Nesse momento, eles vão precisar de muito, mas muita ajuda, porque isso vai perdurar por algum tempo, até aquelas águas abaixarem, até passar esse caos. E isso, a mídia vai esquecer disso. Que você não se esqueça, que eu não me esqueça. Que a gente coloque essa causa também como um serviço. Em nome de Jesus. E seja grato pela sua vida. Seja grato pela sua família, porque você está bem. Você está aí é porque você está bem. Coisas a gente vai conquistando no meio do caminho. Agora, a vida, que é tão preciosa, né? A vida é uma só. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa live. Que possamos buscar com toda a nossa intenção ser alguém segundo o seu coração. De alguma forma, Senhor, seja fazendo uma live como estamos aqui, seja proclamando a tua palavra, seja fazendo ações, Senhor, sociais, qualquer coisa, Senhor, tudo que estiver ao nosso alcance, que possamos ser intencionais para ser segundo o seu coração, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que seja um ministério, o serviço seja um ministério, que seja o principal ministério da nossa vida, que seja o serviço. Em nome de Jesus, Senhor, toque o coração do brasileiro, de todo brasileiro, Senhor, para que ajude as pessoas, para que ajude os nossos irmãos do sul, que possamos continuar nessa causa até terminar bem, Senhor, até eles ficarem bem, em nome de Jesus. Porque quando a gente está bem, Senhor, às vezes a gente esquece do outro, mas que não possamos esquecer, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos lembrar todos os dias, da causa principal, que é o ser humano, da tua criação. Em nome de Jesus, eu clamo e já agradeço pelas bênçãos, pela vitória alcançada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você que estava aqui, você que vai ouvir, que o Espírito Santo toque o seu coração. E que você tenha uma sexta-feira debaixo da potente mão do Senhor.